Bom dia, graça e paz. Nós somos a primeira igreja evangélica batista em Araraquara. Esta é a sala de adultos, seja muito bem-vindo em nosso meio. Caso você não seja membro de nossa igreja e acompanhe as nossas aulas, nós utilizamos a revista Compromisso da editora Convicção. Nós estamos estudando o livro de Mateus esse trimestre. Começamos domingo passado esse livro, portanto, hoje é a segunda lição dessa revista. E você que é membro de nossa igreja, não pôde buscar a sua revista de EBD no drive-thru que fizemos, no último final de semana. Caso você tenha interesse em adquirir sua revista, entre em contato com o pastor, com a Rose Pantaroto ou comigo, que daremos um jeito de facilitar a sua retirada, da sua lição. Daremos um jeito para que você venha buscar a sua revista. Bom, compramos 50 revistas e temos apenas 6, então caso você tenha interesse em adquirir a sua, entre em contato conosco. Como falei, o tema de hoje é Jesus se prepara para o seu ministério. Vamos fazer uma oração e logo na sequência começamos a nossa lição de hoje. Pai, te louvo, Pai, te agradeço por todo o teu cuidado, Senhor, para conosco. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder estudar a tua palavra de uma forma livre, Pai. Põe em nós, Senhor, cada dia mais o desejo de estudar, Senhor, e de aprender mais de Ti e da Tua palavra. Pai querido, nos ajuda durante essa aula, Pai, nos capacita, Senhor, conheço minhas limitações, mas reconheço, Senhor, o poder do Teu Santo Espírito que opera em nós. Nos ajuda, nos conduza, em nome de Jesus, para que daqui saiamos mais conhecedores de Ti e da Tua palavra. Pai, fala aos nossos corações e nos ajude a colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. O texto áureo de hoje se encontra em Mateus 4, 23, que diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades entre o povo. Hoje nós vamos estudar então o capítulo 2 e o capítulo 3 e 4 do livro de Mateus. Domingo passado estudamos o capítulo 1 e 2, não é? Como falei, começamos então esse estudo domingo passado. É um livro maravilhoso, é um livro muito importante para nós, não é? Se você é meu aluno há um tempo, você sabe que eu sempre falo isso, porque de fato a palavra de Deus para nós ela é extremamente importante. Não é dela que vem o fundamento da nossa fé, é através dela que o nosso Pai fala conosco, aumenta a nossa fé, não é? Lá onde sabemos como proceder, o que Deus quer para nós, qual é o centro da vontade de Deus para nós, os planos de Deus para a humanidade. Então entendo que é um livro maravilhoso e muito especial para nós, o livro de Mateus, assim como Gênesis foi, assim como Mateus também quando estudamos, não é? E continua sendo, porque toda a palavra de Deus é importante para nós. Mateus, então, ele está posicionado ali no começo do Novo Testamento de propósito, não é? Porque ele traz uma ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, não é? Vamos estudar aqui nesse livro um tempo assim de o plano que Deus tem, não é? O plano de Deus para a humanidade, o cumprimento desse plano, não é? E eu louvo a Deus porque um dos planos, um dos alvos que o pastor propôs para nós é a leitura do Novo Testamento. Vamos terminar agora, não é? Já estamos perto do final, mas louvo a Deus porque Mateus foi um livro que lemos, não é? Nós que seguimos esse alvo, nós lemos recentemente, então ele está fresquinho em nossa mente. Estudá-lo ele agora de uma forma mais detalhada nos trará maior fixação, não é, do assunto trazido aqui por ele. Então, tanto os historiadores quanto a igreja reconhecem que quem escreveu o livro de Mateus foi o próprio Mateus, um dos 12 discípulos, não é, também chamado de Levi. Ele era publicano, cobrador de impostos, e ele escreveu esse livro mais ou menos de 30 a 40 anos depois que Jesus morreu, não é? Então, mais ou menos 70 anos depois de Cristo, depois do nascimento de Jesus. E durante esse tempo, como sabemos, a igreja primitiva ela estava sendo perseguida, não é? Inclusive Mateus foi um dos mártires, morreu por amor a Cristo Jesus. Ele escreve então esses relatos aqui focado nos judeus, não é? Ele escreve isso para os judeus, porque os judeus esperavam o Messias, e ele escreve então isso, Mateus, esse livro, né? Ele voltado para o povo judeu, mas também para a igreja,
não é? Então, por essa questão, Mateus traz muita narrativa do Antigo Testamento. Não é? Ele traz uma média aí de 60 citações, ele traz 60 citações diretas ao Antigo Testamento, não é? Porque aqui ele traz então a novidade, não é? O novo, o Messias esperado, o Messias prometido, que agora chega para o povo. Ele relata então aquilo que ele presenciou, porque ele era um dos 12 discípulos, então ele narra o que presenciou, aquilo que ouviu, aquilo que ele investigou com os outros discípulos. O Evangelho de Mateus foca muito no que Jesus falou, não é? O sermão do monte, as instruções dos discípulos, as parábolas, as instruções e orientações para a igreja, sermões proféticos, não é? Provando, querendo sempre provar para o judeu, não é? A vinda do Filho de Deus, o Messias esperado e prometido. O versículo-chave de Mateus é no capítulo 6, no verso 33, que diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Como falei, traz em média aí umas 60 citações, não é? Querendo provar para o judeu que de fato ali é o cumprimento da promessa, que Jesus Cristo, o Messias esperado, chegou. Relata então, como vimos na aula passada, não é? Diversas promessas sendo cumpridas aqui, não é? A chegada do Messias, até mesmo o evento do João Batista, tudo estava, Deus tinha prometido tudo isso, Deus tinha falado tudo isso no Antigo Testamento, como estava na lição passada, não é? Por isso então a sua importância para os judeus, como também para nós. Não é muito bom ver e crer num Deus que faz o que diz, não é? Um Deus fiel, um Deus que promete, um Deus que cumpre, um Deus que rege a história, um Deus que deixa registrado para nós a sua palavra, onde tem 66 livros, não é? Escrito por pessoas diferentes, em épocas diferentes, mas que tem um centro, não é? O centro da Bíblia é Jesus Cristo, não é? Que na plenitude dos tempos chegou, e o Messias esperado e prometido. Então aqui também entendemos que o Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento, não é? No trimestre passado nós estudamos Gênesis, e agora em Mateus nós vemos algumas promessas se cumprindo, promessas feitas em Gênesis, mostrando então Deus conduzindo a história, não é? Deus guiando o seu povo, guiando a história, mostrando para nós o que ele sonha para nós, o que ele planejou para nós, executando aquilo que ele planejou para nós. Então vou dar um apanhado geral desses 4 capítulos, não é? Do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto, muito brevemente. O capítulo 1 nós vimos então a genealogia, não é? Fazendo referência a Jesus como filho de Davi, como filho de Abraão, provando para os judeus, né? Porque o objetivo dele então era provar para os judeus. O nascimento de Jesus trazido aqui pela perspectiva de José, não é? Vemos que José, apesar dele ser um homem, ele era um homem muito obediente a Deus, não é? Tudo que Deus pediu para ele fazer, ele fez, e prudente também, não é? Então aqui traz essa visão, o nascimento de Jesus trazida sobre a perspectiva de José. O capítulo 2, então, os magos, estudantes de astrologias, vêm de longe, não é? Com os recursos que ele tem, reconhecendo Jesus como Messias. Isso também foi citado em Daniel, não é? A fuga do Egito, não é? Fugindo de Herodes, mostrando a prudência de José, como falei, não é? Um homem de fé, um homem obediente a Deus, mas que era prudente, ensinando para nós, não é? Por muitas vezes a gente, Deus vai prover, Deus vai guardar, e às vezes a gente não faz a nossa parte, não é? Precisamos aprender isso com José também. José sabia, José reconhecia o plano que Deus tinha para a sua família, reconhecia que o filho que a Maria esperava não era dele, sabia que era filho de Deus, e obviamente Deus ia proteger o seu filho, mas mesmo assim ele foge, mesmo assim ele protege sua família, ele procura, ele faz o que ele pode fazer, não é? Para proteger os seus, para guardar os seus, não é? Ele mesmo sabendo, mesmo entendendo o controle de Deus sobre a história. No capítulo 3 hoje vamos estudar então o ministério de João Batista, não é? O precursor de Jesus, o batismo de Jesus. João pregava um batismo de arrependimento de pecados, não é? Jesus nem tinha pecado, não é? Mesmo assim foi batizado, e vamos ver isso hoje. Jesus foi batizado então para se identificar conosco, não é? Ele se colocou no nosso lugar para cumprir toda a lei, não é? E também durante o batismo de Jesus ele foi revestido pelo Espírito Santo,
Também teve a confirmação do Pai ali, uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora no capítulo 4, Jesus sai das águas do batismo e é levado ao deserto para ser tentado. Não é? Dali a confirmação, ele sai da confirmação: este é meu filho amado, das águas para o deserto, quando o diabo põe em dúvida então, não é? De se você é filho de Deus. Ele tem acabado de saber ali, de receber a confirmação, não é? Estava com o seu coração aquecido e o diabo ali tenta ele, não é? Dizendo se você é filho de Deus, trazendo dúvida, trazendo questionamento, tentando colocar dúvidas no coração de Jesus, mostrando para nós que mesmo Jesus sendo filho de Deus, mesmo Jesus sendo revestido pelo Espírito Santo de Deus, não é? Ele não estava isento de tentação, não é? O diabo continuava ali tentando tentá-lo, não é? Tentando influenciá-lo de alguma coisa, colocar dúvida em seu coração. E Jesus sempre rebatia. Jesus rebatia como? Com a palavra de Deus, a importância da gente estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, não é? Porque Jesus, como vamos ver hoje, Jesus sempre rebatia com a palavra de Deus. Vemos aqui então que, como estudamos no trimestre passado, o primeiro Adão fracassou, e ele fracassou num ambiente perfeito para ele, criado para ele, com os suprimentos que ele precisava, com todas as suas necessidades ali supridas, não é? E o primeiro Adão então fracassa, cai na tentação. O segundo Adão, num deserto, com fome, não é? E ele venceu a tentação, resistindo através da palavra de Deus. Então depois Jesus volta para Galileia, se apresenta na sinagoga, chama os seus discípulos, cura enfermos, e é isso que vamos estudar hoje. Mateus é chamado o Evangelho do Reino, não é? Jesus é o Rei prometido e a chegada do reino de Deus na terra. Então, por isso, então, ele começa ali com a genealogia, não é? Mostrando que é descendente de Abraão, descendente de Davi, e agora Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá, é o filho de Davi, o Messias prometido e esperado. E entre os capítulos que estudamos passado, né, domingo passado, capítulo 2, e agora o capítulo 3, se passaram mais ou menos 30 anos. Né? Jesus agora já é adulto, não é? Já está iniciando agora, vai iniciar o seu ministério. E nesse tempo, Jesus viveu, não é, em Nazaré, trabalhou como carpinteiro, ajudando seu pai. Agora Jesus adulto está pronto para começar o seu ministério, planejado e executado por Deus, guiado sempre por Deus. Não é? Em Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, por isso que Mateus faz essa ligação. Não é? Malaquias é o último livro do Velho Testamento, e os judeus tinham ouvido um profeta falar a última vez em Malaquias, não é? 400 anos, teve 400 anos aí de silêncio, não é? Quando Deus então levanta João Batista para falar ao povo, não é? Falando da chegada do rei, enfatizando o arrependimento de pecados, não é? E esse arrependimento precisava gerar frutos, não é? Frutos de arrependimento, mudança de forma de agir, forma de pensar, não é? Não só de palavras, mas tinha que gerar você tinha que ver esse arrependimento gerava frutos, não é? É uma mudança de pensamento e de ação, não é? O que você acredita tem que estar ali, andando junto com o que você faz, com o que você pratica no seu dia a dia. Então, alguns líderes religiosos, não é, por achar que era bom demais ali, eles não entendiam a necessidade de mudança, e João então chamava ele de raça de víbora, como vamos ver aqui no verso 7 do capítulo 3. Vemos aqui então que não era um evangelho, não é assim, simples, um evangelho de venha e continue como você está, não é vem, muda, não é? Vem e mostra fruto de arrependimento, vem e se transforma através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é quem transforma, não é? Esse é o evangelho de Cristo Jesus. Uma observação aqui é que o aparecimento de João Batista também foi um cumprimento de promessa, não é? Isso vem relatado então em Isaías. Isaías 43 diz assim: uma voz chama no deserto, preparem o caminho do Senhor, no ermo façam estradas retas para o nosso Deus. Então Mateus vem com essa, não é, sempre mostrando, sempre ressaltando o Velho Testamento, mostrando então o cumprimento da promessa, mostrando Deus conduzindo
a história. João pregava a chegada do rei, não é a chegada do Messias, dando enfoque em arrependimento, como vamos ver aqui no verso 5, do 5 ao 8 do capítulo 3. Vamos ler, não é? Porque estamos estudando, precisamos ler a palavra de Deus. Então aqui no verso 5 diz assim: então os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava. Quer dizer, mesmo João estando no deserto, não é um lugar de difícil acesso, as pessoas iam até ele, apesar dele pregar essas palavras duras, não é, de arrependimento, de abandono do pecado, não é, de mudança de vida, mudança de atitude, fruto de arrependimento. E mesmo assim as pessoas iam até ele, não é? Num deserto, ele vestido daquela forma estranha como ele vestia, né? Comendo comidas estranhas como ele comia, como gafanhoto e mel, que a Bíblia fala, mas as pessoas iam até ele, não é? E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então ele não ia até as pessoas vinham até João. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem deu a entender a vocês que podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento. Então vemos aqui que os fariseus e os saduceus, eles tinham linhas de pensamentos opostas, não é? Mas eles se juntam, os dois, mesmo não concordando, mesmo tendo princípios diferentes, eles se juntam então para ir contra esse rei que João estava proclamando. E a nossa lição nos lembra, não é que hoje não é diferente, que hoje as pessoas, mesmo discordando em tudo, elas se juntam às vezes, mesmo sendo grupos distintos, elas se juntam às vezes para fazer oposição a Cristo, não é, para fazer oposição à igreja, para fazer oposição à família, para fazer oposição aos princípios cristãos, não é? Eles abrem mão das suas convicções, das suas opiniões pessoais, não é, simplesmente para atingir um objetivo desejado. E a nossa lição diz que nós, como igreja, precisamos estar atentos, né? Nós precisamos estar ligados, precisamos entender, então, os princípios que Deus estabelece para nós, os princípios que a palavra de Deus nos traz, não é? E precisamos então andar de acordo com esses princípios, não negociá-los, não é? As nossas convicções, os nossos princípios não são negociáveis, eles são inegociáveis. Então precisamos fazer isso no nosso dia a dia, não é? No nosso trabalho, seja em coisas simples, coisas pequenas, não é, que nos traga alguma vantagem, ou seja em coisas sérias. Por exemplo, na política hoje precisamos estar atentos, né? A igreja precisa se acordar, entender qual o partido que você vota, qual o princípio, qual o fundamento que aquele partido tem, qual a ideologia daquele partido, se condiz com os princípios cristãos e com os seus princípios, porque os nossos princípios, eles são inegociáveis. A Bíblia, ela não se adequa ao que queremos, não é? Nós que temos que nos adequar à palavra de Deus, e a palavra está de acesso a nós, não é? Como estamos aqui estudando ela, como você tem ela aí na sua casa, você pode ler e com a ajuda do Espírito Santo, não é, ter esclarecimento sobre o que Deus pensa sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, o que é igreja, não é, o que Deus pensa para nós, quais são os princípios que Ele passa para nós. Então aqui a pregação de João Batista e o batismo de Jesus vem relatado no capítulo 3 de Mateus, não é? Vem dividida então nessas duas narrativas, e do capítulo 1 ao 12 é a pregação de João Batista, e o batismo de Jesus vem do 13 ao 17. Como vimos então, Mateus, ele, por falar para judeus, ele não traz assim um reino de Deus, né? Ele fala reino dos céus, e a nossa lição nos lembra que, para não agredir, não é, os seus leitores que eram os judeus, então ele não usa reino de Deus, usa reino dos céus, mas que tem o mesmo significado. Agora vamos ler aqui sobre o batismo de Jesus, do capítulo 13 ao 17. Do capítulo 13 ao 17 diz assim: por esse tempo, Jesus foi levado ao Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? Jesus respondeu: deixe por enquanto,
porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Que passagem maravilhosa, não é? Vemos aqui que João Batista, ele reconhece Jesus como sendo superior a ele, né? Sendo maior que ele, eles eram primos. Ele sabia que Jesus era o rei que ele estava anunciando. Ele sabia que Jesus era o rei esperado. João Batista tem uma reação esperada por nós, né? Ele tem uma reação, ele diz: como assim? Como que eu vou te batizar? Se eu estou pregando um rei que vem, que é muito maior que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, como João falou, e agora eu vou te batizar, não é? E ele tenta até convencer Jesus do contrário. Jesus diz que tem que ser assim para que toda a lei fosse cumprida, não é? Jesus, então, ele tranquiliza João dizendo que convém que assim façamos, para que se cumpra toda a justiça, toda a lei, como está no verso 15 desse capítulo. Jesus, então, foi batizado por João, também ali revela a sua identidade, não é? Porque quando Jesus foi batizado, então, veio, a Bíblia fala aqui, relata para nós que houve uma voz do céu. Então, vemos aqui a trindade, não é? Jesus ali como Filho de Deus, o Espírito Santo vindo como pomba sobre Jesus Cristo, o capacitando para o ministério, não é? E Deus dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Todo mundo ali pôde ouvir, é uma confirmação vinda dos céus sobre o Messias esperado por eles, não é? Então o Salvador prometido, que tiraria o pecado do mundo, estava ali. E a história, a história divina aqui sendo cumprida, não é? Passo a passo, sem atropelos, não é? Tudo conforme Deus tinha planejado para a humanidade, tudo conforme Deus tinha planejado para ser executado sem, não é? No momento certo, no tempo certo, ali na plenitude dos tempos, não é? Deus dirigindo a história, Deus conduzindo. E aqui no verso 17 vemos Deus confirmando que Jesus é o seu Filho amado, o seu Filho que veio para salvar, não é? Todo aquele que nele crê, né? Tirar o pecado do mundo. E todos que estavam ali puderam ouvir, não é? Jesus Cristo falando. Jesus era um simples ajudante de carpinteiro, não é? Ele ajudava o seu pai, e agora sendo apresentado ao mundo como com a sua missão definida, não é? Como sendo o Filho de Deus, que vai, o Messias esperado. E Deus o Pai, então, apresentando o Filho aqui, ao vivo, como diz a nossa revista, não é? É Deus ali falando para o povo, no momento certo, ali no momento que ele estava sendo batizado. Então, vemos aqui os três agirem, não é? O Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus, a Trindade aqui, agindo. Em João, capítulo 1, verso 32... João capítulo 1, verso 32, diz assim, sobre esse episódio: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então João estava ali, João ouviu a voz. Imagina que situação maravilhosa, que cena maravilhosa, não é? João vindo ali e testificando, dizendo que já havia sido falado, Deus já tinha falado com ele, que aquele a quem pousasse a pomba, esse era quem ia batizar com o Espírito Santo. E João diz aqui, né? Eu estava lá e eu dou testemunho de que isso aconteceu. Aqui então está sendo confirmado, não é? O episódio do batismo está sendo confirmado pelo Pai, não é? E pelo Espírito Santo. E João Batista então dá testemunho disso e diz: eu estava lá, eu vi, eu sei do que eu estou falando porque eu vi, não é? Além de que o batismo de Jesus narra também o início do seu ministério, não é? O seu ministério público, porque ali ele foi apresentado então para o povo, antes sendo só apenas um carpinteiro, agora o Messias esperado, não é? E todos que estavam ali puderam ver. Até então ele era desconhecido e agora é apresentado e bem definida a sua missão, e definida por Deus,
não é? O segundo tópico aqui da nossa lição diz a tentação de Jesus, que agora está em Mateus 4. Vamos ler Mateus 4, do verso 1 e 2 apenas. O verso 1 de Mateus 4 diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então vemos aqui que logo após o episódio do seu batismo, logo após Deus dizer: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, não é? Logo após isso, Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, né? Podemos observar aqui que quem levou ele, como falei, foi o Espírito, não é? Jesus, ele estava no centro da vontade de Deus, ele estava revestido do Espírito Santo, porque o Espírito tinha vindo sobre ele, e mesmo assim ele foi tentado, mostrando para nós, não é, que mesmo nós estando no centro, não é, mesmo que a gente esteja no centro da vontade de Deus, conhecendo a sua palavra, mesmo a gente que tem o Espírito Santo de Deus, que está ali no centro da vontade de Deus, como falei, podemos sofrer tentação, não é? Tentação pode vir sobre nós também, assim como veio sobre Jesus. Mas como vamos ver hoje também, Jesus mostrando que ele sempre vencia essa tentação através da palavra de Deus, nos mostrando que tentação é realidade para nós, não é? Podemos sofrer a qualquer momento, precisamos estar ligados, assim, qual é o que temos tendência, não é? Assim, qual é a nossa fraqueza, para que venhamos a pedir força ao Espírito Santo de Deus, e quando percebamos a influência, não é? A tentação chegando para nós nessa área em que temos alguma dificuldade, combater ela, fugir, como diz Tiago, não é? Resistir ao diabo e viver na dependência de Cristo, como Tiago fala, não é? Resistindo ao diabo e vivendo na dependência de Deus, combatendo ali com a palavra de Deus, como Jesus Cristo fez. Então mostra aqui que você pode ser o mais santo de todos, não é? Você pode conhecer a Bíblia de cor, você pode se considerar o mais cheio do Espírito Santo, mas isso não te isenta de tentação, não é? Como a Bíblia fala para nós, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então, mostrando para nós a nossa limitação humana, o poder não está em nós, não é nós que sabemos, não é nós que fazemos, não é nós que vencemos, não, é o Espírito Santo que está em nós, que nos capacita a fazer, que faz através de nós e que nos reveste de força e de poder e de autoridade para que possamos resistir às tentações. Então precisamos ter humildade, não é? Precisamos reconhecer nossas limitações e viver na dependência sempre do nosso Mestre Jesus Cristo. Então aqui Jesus foi tentado 3 vezes, não é? A primeira tentação aqui no verso 3, vamos ler aqui no capítulo 4, verso 3, que diz assim: Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Vemos aqui, Jesus saiu, Deus disse a ele: Esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E agora, logo em seguida, ele é levado ao deserto e ali o diabo tenta, assim como tentou com Eva, não é? Colocar dúvida em sua cabeça com meias verdades, não é? Distorcendo palavras. E ele tenta fazer a mesma coisa com Jesus. E diz: transforma essas pedras em pães. E Jesus ali, ele estava com fome, ele estava no deserto, não é? E ele tinha o poder de transformar aquelas pedras em pães. Mas Jesus não fez isso, não é? Jesus não fez isso, porque se Jesus fizesse isso, ele colocaria as suas necessidades físicas, não é, acima da espiritual. E ele estava ali no deserto e ele tinha o poder de fazer isso, mas ele não fez, porque ele não colocou as suas necessidades físicas acima da espiritual. Isso é uma lição enorme para nós, não é? Como temos o que aprender com o nosso mestre, não é? O nosso padrão é um padrão muito elevado, não é? Podemos ver, ele nos ensina passo a passo o que precisamos, como temos que viver. Não é? Tem pessoas que dizem: não resistiram ao meu ponto fraco, não consegui porque, enfim, cada um que tem uma desculpa, por exemplo, para traições, casamentos destruídos, não é? Porque alguém se sente tentado por alguma situação e às vezes culpa o cônjuge ou culpa uma situação que existiu, mas Jesus está aqui nos mostrando. E
nos mostrando que ele foi tentado quando ele estava com fome. E ele podia ter feito, porque ele tinha poder de transformar aquelas pedras em pães. Mas Jesus sabia o que era mais importante para ele. Ele não podia fazer isso. Ele não podia colocar a sua necessidade física acima da espiritual. Não é? Então Jesus aqui nos ensina mais uma vez. E Jesus responde então citando Deuteronômio 8:3. Quando ele diz assim aqui no verso 4, Jesus rebate com a palavra de Deus, não é? E ele cita o que vem em Deuteronômio 8:3, mas eu vou ler aqui no verso 4, não é? Do capítulo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus aqui, ele conhecia plenamente a palavra de Deus, conhecia plenamente a vontade de Deus para a vida dele, não é? Então ele bate e rebate aqui com a autoridade recebida do Espírito Santo que já tinha vindo sobre ele. Jesus vence a tentação citada então, citando então as Escrituras, a nossa importância, não é? A nossa necessidade de conhecer então as Escrituras, porque Jesus, ele era Deus, não é? Ele não deixou de ser Deus, ele era 100% Deus. Mas ele estava aqui na condição de homem, não é? Ele também era 100% homem. E ele podia, não é? Assim, enquanto homem, ter cedido à tentação. Não é? Mas ele não cedeu para nos ensinar que não há uma coisa que possamos passar que ele não tenha passado e que ele tenha conseguido vencer. E se ele venceu, nós também conseguimos, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. A segunda tentação, então, está aqui no verso 5, que diz assim: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Aqui o diabo está citando o Salmo, não é? O Salmo 91, 11 e 12. Olha isso, o diabo usa a própria Bíblia, não é, para tentar Jesus. Ele viu que Jesus rebateu com a palavra, então ele usou também da mesma estratégia e citou então Salmo 91, 11 e 12, que diz assim: porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. A expressão para que o proteja em todos os seus caminhos, ela foi omitida, né, de uma forma intencional pelo tentador. Ele citou a palavra, mas ele não citou toda a palavra, ele citou só uma parte da palavra de Deus. Não é? Ele omitiu então a parte de proteção daqueles que andam no caminho do Senhor, fazendo a vontade de Deus e não a sua própria vontade, que era a situação de Jesus Cristo. Não é? E Jesus, conhecendo a palavra, então não se sentiu, não cedeu a essa tentação. E a essa tentação Jesus também rebate, né? Dessa vez ele rebateu citando Deuteronômio 5,16, que diz assim: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando a nossa lição nos lembra que quando não obedecemos às regras que Deus propõe para nós, não é? E precisamos ter uma cautela, né? Bom senso no modo de viver. A nossa lição até traz aqui uma situação de doença, não é? Por vezes nós temos uma dificuldade. A nossa lição traz diabetes, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes e diz: não, eu vou comer qualquer coisa porque Deus vai me proteger. Não é? E não é dessa forma. Se você sabe que você tem diabetes, você sabe que você tem uma restrição, você não pode pôr o seu Deus à prova. Não é? Deus não está aqui para te servir. Ele não é o teu garçom, não é? Não, eu estou doente, agora Deus vai me curar. Não, eu posso viver do jeito que eu quiser. Não. Se sente uma dor de estômago, come uma coisa que não faça mal para o seu estômago. Não é? Saiba que não precisa, não tem essa. Você não vai fazer o jeito que você quer, viver a vida como você quer. E Deus vai estar ali te servindo, e Deus vai estar ali te curando, te proporcionando uma vida saudável, uma vida boa. Se você não segue o que o teu médico recomendou, não é? Se você não toma o seu medicamento de uma forma correta, não é? E a nossa lição nos diz que nós, como cristãos, nós precisamos viver com cautela, não é? Tendo bom senso nas coisas, porque Deus pode curar toda doença e Ele cura, não é?
quando ele quer, quando é da vontade dele, mas nós precisamos também ter bom senso no nosso modo de vida, entendendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, não é que precisamos então zelar por ele e fazer a nossa parte. A terceira tentação, então, está aqui do verso 8 ao 10, que diz assim: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e sempre preste culto somente a ele. Então aqui nessa terceira tentação, não é o diabo assim querendo obter então a adoração de Jesus. Ele queria que Jesus se prostrasse diante dele e o adorasse. E se a nossa lição aqui nos traz que se Jesus fizesse isso apenas uma vez, não é, quebraria então esse processo aí que Deus tinha planejado, não é? Porque estava escrito e Jesus veio para cumprir a lei, não é? E ele veio e ele sabia o que Deus queria para ele, os planos que Deus tinha determinado para ele, e ele não podia se prostrar diante de um inimigo, não é? Assim ele receberia todos os reinos do mundo e não teria nem como ele receber os reinos do mundo, porque o reino dele não é aqui na terra, não é? O reino dele é um reino eterno. E Jesus, então, se ele se prostrasse uma vez ali para o tentador venceria. E Jesus, então, rebate, citando mais uma vez as Escrituras, como vimos. Agora ele cita Deuteronômio 6:13, que diz assim: temam ao Senhor seu Deus, e só a ele prestem culto, jurem somente pelo nome de Deus. Então Jesus conhecia muito bem a palavra, e era com a palavra que Jesus rebatia a essas tentações. A nossa lição nos fala que há pessoas que se dobram, não é, diante de gestos assim que trazem para ele algum benefício, não é, ofertas corruptas ou atividades ilícitas, não é, coisas às vezes para terem uma projeção da sociedade, não é, para ter alguma vantagem. Eles esquecem às vezes até dos seus princípios, passa por cima de tudo isso, às vezes apenas pensando em conseguir uma felicidade ali, de levarem algum benefício em cima de alguma ação ali momentânea, não é? Não entendendo que isso leva eles à perdição, não é? O inimigo, então, ele planejou as suas artimanhas muito bem, não é? Ele estruturou isso tudo muito bem, não é? Tentando convencer Jesus, tentando levar Jesus para que ele cedesse à tentação. Mas Jesus não cedeu a nenhuma, não é nenhuma delas. Ele combateu, e ele combateu todas com a palavra de Deus. Jesus conhecia muito bem a palavra de Deus, e nós, como seus discípulos, precisamos também conhecer muito bem a palavra de Deus, precisamos entender muito bem o propósito de Deus para esse tempo que estamos vivendo, para a eternidade. Precisamos entender que fomos feitos para a eternidade, não é? Precisamos entender o que Deus tem planejado para nós, não é? O que Deus tem sonhado para o seu povo, as promessas que ele tem para o seu povo, e tudo isso está na palavra de Deus. Quando temos isso muito claro em nossa mente, quando entendemos muito bem os propósitos de Deus para nós enquanto igreja, enquanto povo seu, não é? Muito mais difícil, não é, que a gente venha a cair em alguma tentação, não é, enganosa do nosso tentador, e trocar o que é eterno por uma situação momentânea, tentar colocar uma necessidade física acima das coisas espirituais. Não, quando conhecemos a palavra de Deus, quando alimentamos o nosso espírito e não a nossa carne, não é? Isso fica mais evidente em nós. Isso não nos livra de ser tentado, como vimos, porque Jesus foi tentado, não é? E ele era 100% Deus e 100% homem, mas ele resistiu por conhecer e por estar revestido de poder e estarmos com a palavra de Deus muito firme em nossa mente.
não é? Lembrando o que Deus sonhou para nós, o que Deus planejou para nós, as suas promessas para o seu povo, a saber quem a gente é em Deus, quem Deus é para nós, não é? Precisamos ter isso muito bem claro, muito bem ciente em nossa mente, porque quando o inimigo planejar, mesmo que ele planeje de uma forma muito com muitas artimanhas, né, que ele articule muito, que ele venha no nosso ponto fraco, que ele venha naquilo que é mais fácil, que ele acha que é mais fácil para que a gente venha a pecar, mas conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o que Deus quer para nós, iremos rebater, iremos resistir, como Tiago nos fala, não é? Sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Então precisamos alimentar o nosso espírito, não é? Para que a nossa carne esteja mortificada em Cristo Jesus. Então Jesus aqui, ele nos ensina que nós também podemos vencer as tentações que nos sobrevêm, não é? Depois então de Jesus vencer essas tentações, ele já estava pronto para começar o seu ministério, não é? Então daí ele foi, ele viveu na pele, não é? Ele sabia exatamente o que a gente ia enfrentar no nosso dia a dia. Jesus venceu e nós também somos vencedores, desde que vivamos na total dependência de Deus, não é? Vivendo a sua vontade, a sua direção para com a nossa vida, não é? Reconhecer Ele como Senhor, nós como servos, ali obedecendo a sua vontade para nós. Precisamos então conhecer a palavra de Deus, não é? E ficar na dependência de Deus, não é? Sozinhos nós não conseguimos. Não adianta a gente pensar que a gente é forte, que a gente consegue, que a gente sabe, que isso vem de nós. Isso não vem de nós, não é? Precisamos entender que somos servos e que somos totalmente dependentes de Deus. Sem Deus não há nada que nós possamos fazer. Tudo que fazemos vem dele, não é? A capacidade vem dele, tudo vem dele. Até a situação de resistir ao diabo. Sozinho não conseguimos. Não é? Precisamos então conhecer a palavra e estar revestidos do Espírito Santo de Deus, alimentado o Espírito e não a carne. Então João Batista preso, não é? Jesus então sai de Nazaré e ele vai para Cafarnaum. Na sequência, Jesus chama os seus primeiros discípulos, não é? Que eram pescadores, os primeiros que ele chamou. Então Jesus chama para eles serem pescadores de homens. Não é? A nossa lição aqui nos traz que pescador é uma pessoa que tem paciência, não é? Que tem algumas estratégias para poder conseguir pescar, trabalha em equipe, não é? Então Jesus primeiro chamou Pedro, depois chamou os demais discípulos. E uma coisa que vemos aqui também é que quando Jesus os chamava, eles largavam e seguiam Jesus de imediato. Não é? Quando Jesus dizia vem, eles iam e seguiam o Mestre Jesus. Os discípulos, então, eles viveram com intensidade, não é? 3 anos ali no ministério de Jesus, tendo um aprendizado junto com o Mestre, não é? Um intensivão ali de 3 anos, passavam dia e noite com o Mestre Jesus. Cada um de nós precisa colocar em prática a nossa capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus. Cada um de nós temos dons e talentos vindos da parte de Deus, não é? Deus nos deu esses dons e talentos. E Ele nos deu para quê? Ele nos deu para que a gente possa usá-los na propagação do seu evangelho, não é? Na propagação do Messias, o Messias esperado. O Rei chegou, propagar o reino de Deus, não é? E levar as boas novas da salvação. A nossa lição aqui nos lembra que uns oram, outros ensinam, outros pregam, outros dão testemunho, mas todos precisamos contribuir para alcançar pessoas, mostrando sempre Cristo, o Messias prometido, não é? Que chegou até os nossos dias, nos alcançou, e nós precisamos então alcançar outras pessoas com essas boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. O primeiro ponto aqui que precisamos observar em aplicações para a vida é que precisamos buscar a capacitação no Espírito Santo para a melhor execução das nossas funções, não é? Do nosso ministério. Não é? Às vezes a gente está tendo alguma dificuldade porque a gente quer fazer por nós mesmos, né? Por nos achar bom o suficiente para fazer aquilo. Não, precisamos nos colocar, nos submeter,
não é, a Deus, entendendo que tudo que temos vem dele, e orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos auxilie, a nos ajude a executar a nossa tarefa da melhor forma possível em nossos ministérios. Não é? Precisamos também conhecer a palavra de Deus, não é, a nossa arma poderosa. Precisamos então estar firmes diante das tentações, assim como Jesus fez. Não é? Que bênção que estamos terminando já o Novo Testamento. Não é? E é para o nosso amadurecimento, não é? Uma igreja madura é aquela que conhece a palavra de Deus, aquela que sabe muito bem a vontade de Deus para ela, o que Deus pensou para a igreja, os planos que Deus tem para a igreja, tanto os daqui quanto os eternos, não é? Os planos que Deus tem, a direção de Deus conduzindo a história, não é? Reconhecendo sempre Deus como aquele que nos dá, que nos capacita, que nos ajuda, que nos guia, que provém para nós todas as nossas necessidades, que supre as nossas necessidades. O terceiro ponto aqui que queria destacar é que somos pescadores de almas, não é? Deus nos fez pescadores de almas. Fazemos parte então de uma grande equipe que Jesus Cristo formou, não é? Então precisamos exercer a nossa função. Você também faz parte da equipe de Jesus Cristo, então propague esse evangelho às pessoas no seu dia a dia, não é? No seu trabalho, sua vizinhança, nos seus meios, nas suas redes sociais, não é? Precisamos então levar Cristo, entregar o Messias, não é? As boas novas da salvação. Quantas pessoas estão sem esperança, quantas pessoas estão desanimadas, quantas pessoas estão entristecidas por achar que estão sozinhas no mundo, por não entender o sentido da vida, por não entender o que Deus planejou para elas, por que elas estão aqui. E nós, então, através da palavra de Deus, temos essa resposta e fazemos parte dessa grande equipe, não é? De pescadores de almas. Então, não fique encostado, não é? Pegue a sua rede, lance ao mar e pegue pessoas para Cristo Jesus. Propague as boas novas da salvação. Viva na dependência do Espírito Santo de Deus, sabendo que tudo provém dele. Não é? Tenha o conhecimento da palavra de Deus para que você possa resistir ao diabo, não é? Resistir às tentações, não é? E alimente o seu espírito, mortifique a carne, alimente o seu espírito, como nós aprendemos aqui com o nosso mestre, Cristo Jesus. Então, domingo que vem continuamos com o nosso estudo no livro de Mateus, daí daremos sequência do capítulo 5 ao 7. Não perca as nossas aulas, não é? Leia também em casa, leia a sua revista, leia a leitura diária proposta na nossa lição. Se não tiver a lição, leia os capítulos, não é? Domingo estudaremos de 5 a 7, então já dá para você ler, não é? Já dá para você se alimentar da palavra de Deus e assim junto conosco, não é? A crescer em conhecimento da palavra de Deus, para que assim a gente nos torne cada dia mais maduros, não é? Uma igreja madura é aquela que conhece a palavra do seu Pai, é aquela que conhece as instruções do seu Pai, de Deus, não é? Um Deus que nos conduz, que orienta a história, que conduz a história com a sua mão poderosa e graciosa. Essa era a lição de hoje. Vamos orar encerrando a nossa aula. Pai querido, muito obrigado, Pai, porque Tu viestes até nós. Jesus Cristo, te dou graça, Senhor, porque Tu vivestes como nós vivemos, ó Pai, sabes as nossas limitações, sabes as nossas dificuldades. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos uma referência. Muito obrigado porque nós temos um padrão a seguir e Tu deixaste isso para nós. Muito obrigado, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a seguir as Tuas instruções. Nos ajuda, Senhor, a conhecer cada dia mais a Tua palavra, a estudar, Senhor, a nos dedicar. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, para que possamos ser cada dia mais maduros, alimentando sempre o nosso espírito, ó Pai, mortificando a nossa carne. Nos ajuda diante das tentações, ó Pai, para que nós venhamos a nos lembrar, venhamos a saber, ó Pai, consciência, ó Deus, de que o que a Tua palavra fala, Senhor, para nós. Em nome de Jesus, continua conosco agora durante esse culto, ó Pai, fala aos nossos corações, nos dê um domingo abençoado. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.